Mas é verdade, né? Diz que quando a gente fica mais experiente, nós não somos como crianças. Somos, não somos? Então eu queria ir para lá, não deixaram. Mas é bom nós vermos as crianças com entusiasmo, não vê a hora de chegar à classe. Queridos, eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia comigo. Do Evangelho de Mateus, Evangelho do Senhor Jesus, narrado pelo evangelista Mateus, no capítulo 11. Ainda bem que do tempo do louvor até agora, passaram-se alguns minutos para tomar um fôlego. Não é verdade? Amém, queridos? Capítulo 11, a partir do versículo 28. 28, 29 e 30. Mateus, capítulo 11, versículo 28, 29 e 30. Diz assim a palavra de Deus. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém? Feche os seus olhos. Pai, obrigado por estarmos na tua casa. Obrigado pela tua presença neste lugar, pela tua presença através do teu Espírito Santo nos nossos corações. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos permite, mediante a tua palavra, ao ensino da tua palavra, sermos edificados nesta noite. E nós queremos engrandecer o teu nome, Senhor, por isso nós te pedimos com liberdade, para que o Senhor trabalhe no nosso coração, no nosso entendimento, para que haja um espaço, para que a tua palavra encontre abrigo, respaldo nesta noite. E que o Senhor provoque em nós as mudanças, as transformações, a conscientização daquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Te damos graça, Senhor, porque em teu nome nós estamos aqui. Amém, Senhor. Amém. Amém. Queridos, eu queria falar com vocês nesta noite sobre uma caixinha de primeiros socorros. Não sou enfermeiro e também não sou médico. Mas o Senhor é o Senhor dos senhores, o médico dos médicos, e Ele sabe como fazer isso. À luz desse texto, eu pergunto, existem ou não centenas e talvez milhares de pessoas fazendo o que ninguém pediu para fazer? Simplesmente acha que tem que ser assim, faz do jeito que acha que devia ser feito e faz. Ninguém pediu, mas a pessoa faz. E o pior é que não tem ninguém depois para cobrar alguma coisa daquilo que você fez. Então, quantas vezes nós nos decepcionamos fazendo algo e quando nós terminamos de fazer, nós não sabemos para que serviu, o que ajudou ou não ajudou. E o pior é que muitas vezes nessa decepção, nós tomamos uma outra decisão pior ainda, que é aquela, não vou fazer mais nada e pronto. Então nós encontramos isso em todos os ramos que nós poderíamos escolher da sociedade. Profissionais, ou mesmo, às vezes até dentro de casa, no relacionamento familiar. E por que não dentro da igreja?
Às vezes nós ouvimos pessoas dizerem assim, olha, já cansei. Já fiz tudo que mandaram fazer, eu já fiz tudo que eu achei que era certo. Nada deu certo. Então eu tomei uma decisão. Chega, para mim chega. Achando que isso resolve. Queridos, a constatação não resolve nada. O que eu preciso é encontrar uma solução para onde eu estou, na maneira que eu estou, o que eu estou passando, o que eu estou vivendo, onde eu entrei, onde eu não consigo sair. Porque a solução é que vai trazer algo. Então, nesta noite eu não gostaria de ficar descrevendo decisões erradas que nós tomamos. Isso aí seria chover no molhado, vamos dizer assim. Todos nós sabemos o que nós fizemos e não serviu para nada. Mas eu quero te convidar a abrir o teu coração nesta noite para que o Espírito Santo de Deus possa trazer algo no teu coração totalmente diferente daquilo que você tem programado até agora. Ou daquilo que você gostaria de programar, ou as tuas dúvidas. Que se você desse liberdade para o Espírito Santo mudar, alterar, mostrar para você que não é assim, incentivar você que e é assim que você tem que fazer. Mas só o Espírito Santo, que conhece a intenção do teu coração, pode fazer isso. Mas se nós não abrirmos o nosso coração, Ele não vai fazer isso. Por isso eu te convido a abrir o teu coração e deixar que o Espírito Santo possa compartilhar contigo. Amém? Amém, irmã? Glória a Deus. Nesse contexto, nesse texto, eu creio que muitos de nós já ouvimos mensagens sobre esse texto. Eu mesmo já preguei sobre esse texto. E nós não temos muita coisa para sair dele. E eu creio que nós já ouvimos pregadores enfatizando esse texto, mostrando que Jesus estava confrontando um grupo de pessoas, em especial os judeus, dizendo que eles estavam com jugo, foi colocado sobre a vida das pessoas um jugo muito grande, um fardo muito pesado. E a proposta de Jesus era, vamos substituir esse fardo. E na verdade, é isso mesmo que esse texto quer dizer. Mas eu gostaria de trabalhar de uma outra forma. Eu gostaria de ver isso de um outro ângulo, de uma outra visão. Que a gente possa estar olhando, vamos dizer, de uma outra janela para esse texto. Então eu peço que você guarde bem as palavras que o Espírito Santo possa compartilhar com o teu coração. Porque às vezes nós ouvimos e aplicamos isso lá para o judeu. Então, como nós não somos judeus, nós achamos que esse texto é um histórico. Então ele fica lá. O que eu faço com aquilo que não diz respeito a mim? O que eu faço com aquilo? O que você faz quando você está lá no computador e aquilo lá não diz respeito a você? Você aperta uma teclinha que chama-se... Deletou, acabou. Então, se eu ouço uma mensagem e aquilo está dizendo que é para um povo da qual eu não me enquadro, automaticamente eu deleto sobre a minha vida e guardo. Guardo como eu guardei, quem sabe, tantos conselhos até hoje. Conselhos que nós julgávamos oportuno, um conselho excelente, algo bacana, nós nunca colocamos em prática. Porque nós nunca julgamos que aquele conselho seria para nós. Quantas mensagens nós fizemos isso? Quantas mensagens nós já ouvimos e nós fizemos a mesma coisa? Deletamos a aplicação para nós e guardamos numa prateleira. Ou senão, que nós apagamos e jogamos na lixeira. Se um dia você vai na lixeira e tenta buscar da lixeira. Mas quantas vezes nós nunca mais buscamos nada daquilo? Simplesmente nós falamos, olha, eu já ouvi isso. Mas nunca apliquei. Então eu gostaria que nós pudéssemos virar um pouquinho essa janela e começarmos a ver algumas coisas diferentes. Você se lembra
daquela parábola que Jesus contou, e ele fala lá sobre aqueles homens prudentes que edificaram a casa sobre a rocha. Está lá em Mateus capítulo 6, 6 capítulos para trás. Lembra? Não precisa abrir não. Olha só para mim. Está lá em Mateus capítulo 6. Quando Jesus está falando sobre as bem-aventuranças, ele fala a respeito do homem prudente que construiu a sua casa sobre uma rocha. E aí ele vai mostrar uma diferença entre aquele que construiu na rocha e aquele que construiu sobre a areia. As circunstâncias são as mesmas, uma casa permanece e uma casa é destruída. Amém? Entenderam isso? Então, eu não gostaria que você pegasse essa mensagem hoje e fundasse ela na areia. Mas eu te convido a cavucar um pouquinho comigo. Mesmo que for um pouquinho duro de ouvir, mas eu te peço, não delete essa mensagem no começo não. Seja corajoso e vá até o fim. Eu creio que no final nós vamos chegar à conclusão de que assentei alguns tijolinhos da minha construção sobre a rocha. Amém? Vamos começar a cavar? Amém? Esse texto, quando se eu volto a minha Bíblia, um pouquinho para trás, volta lá, uma página para trás, e no versículo 20, nós vamos encontrar Jesus. Olha a atitude de Jesus. Essa atitude de Jesus, ele está se referindo àquilo que lá no capítulo 11, no primeiro versículo do capítulo 11, diz assim: ora, tendo acabado Jesus de dar as instruções aos 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. Diga comigo assim, ó, na cidade deles. Tá? Desse povo que estava ouvindo. No versículo 20, ele chega a essa seguinte conclusão. Passou então Jesus a increpar as cidades nas quais ele operara numerosos milagres pelo fato de não se terem arrependido. Então, na verdade, Jesus, depois que ele deu todas aquelas instruções, ele vai com seus discípulos na cidade deles, a ensinar na cidade deles. E eles não se converteram, apesar dos milagres que aconteceram lá. E no versículo 20 desse mesmo capítulo, Jesus então está dizendo que ele tomou uma atitude drástica, ele foi fera, você assim, com aquela população. Você diz, escuta, o que é que está acontecendo? Ele afronta o povo. Ele afronta o povo porque, apesar dos milagres, eles não conseguiram firmar. Então o propósito de Jesus, amados, não estava nos milagres. Os milagres eram um meio, um instrumento da manifestação do poder de Deus para que eles se firmassem na fé, recebendo a Jesus como único Senhor e Salvador. Amém? Estão comigo ainda? Vamos lá. Então Jesus procura mostrar a diferença entre fazer o correto do jeito certo. Aí, nós podemos ir lá para a primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Vamos lá? Quer andar um pouquinho comigo? Então vamos. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 2, versículo 4 e 5. Se você estiver anotando, ou se você quiser abrir, diz assim. O apóstolo Paulo, escrevendo, ele diz assim. Capítulo 2, versículo 4 e 5. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Amém? Eu creio que o apóstolo Paulo aqui estava esmiuçando um pouquinho a aplicação
daquilo que nós lemos lá no capítulo 11 de Mateus. Quando Jesus está dizendo, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Corinto, ele esmiuça isso e aplica isso à igreja. Ele está dizendo, olha, a nossa pregação não consistiu em apenas isso. Quer dizer, não se apeguem na maneira como eu preguei, na maneira como eu ensinei, na maneira como eu trouxe a mensagem. Vocês se apeguem ao poder transformador que esta palavra trouxe ao coração de vocês. É o poder transformador na vida de vocês que vai fazer a diferença. Amém? Então não é a palavra bonita, é o efeito do poder de Deus. E era justamente isso que Jesus estava reclamando, estava afrontando aqueles homens daquela época. Jesus estava dizendo, olha, vocês receberam o milagre, mas não foi o suficiente para transformar. E Jesus queria trazer algo ainda maior. Por quê? Porque nós podemos olhar aqui e encontrar pelo menos 3 propostas naquilo que Jesus estava dizendo àqueles homens. No versículo 28, 29 e 30. Primeira proposta é o alívio. Quantas vezes nós já usamos esta expressão? Ufa. Quantas vezes você já disse, ai que alívio, graças a Deus, até que enfim, misericórdia, glória a Deus, aleluia. E um monte de outras expressões. O que isso quer dizer? Quando você ouve alguém falando isso, você deduz o quê? Ele teve um alívio. Alguma coisa muito séria ou preocupante estava ali e ele naquela hora, sobrecarregado, atarefado, ou cansado, ou pressionado, ele pronto, soltou um desabafo. Eu pergunto, queridos, todas as vezes que nós ouvimos um desabafo desse, eu pergunto, o problema que levou essa pessoa a ter esse desabafo foi resolvido? Não. Foi o momento, foi momentâneo. Não é verdade? Você ouve uma notícia e de repente a pessoa vai lá e diz, olha, não é bem assim. Aí você, graças a Deus, ainda bem. Nós usamos com frequência, mas o problema ainda não foi resolvido. Então, queridos, o alívio é apenas algo momentâneo. Quando eu prestei o meu serviço militar, e eu fiz o tiro de guerra, um dos comandos que nós mais gostávamos de ouvir, sabe qual era? Descansar. Gente, quando nós estávamos ali cansados com alguma coisa, ou uma marcha, um exercício, alguma coisa, de repente o sargento fazia um comando e ele dizia, descansar. Era aquele alívio. Mas eu pergunto, qual foi o comando que ele deu? Qual foi o comando? Descansar. Por que eu não descansei? Quando é que vem o descanso? O descanso só vem mais tarde. Mas o alívio vem na hora. Então, o que nós recebemos, o que nós temos em primeiro impacto é o alívio. Quantas vezes você chegou para pegar o ônibus em cima da hora e de repente você olhou, não tinha ninguém no ponto, e você disse, gente, perdi o ônibus, de repente você olha para trás, ele está vindo. A tua expressão, ainda bem, glória a Deus, aleluia. Aí você tem um monte de expressão. Mas quando é que você vai ter o descanso que você não perdeu o ônibus? Quando você estiver sentado, você chegou, acomodou na poltrona, e aí você começa a descansar. Bom, por que eu estou dizendo isso? Porque essa primeira proposta que nós temos,
ela acontece conosco, ela acontece com a nossa vida, tá? Então, olha bem, quando uma pessoa tribulada recebe a palavra de Deus, e ela reconhece e confessa o seu pecado, o que ela sente de imediato? Um alívio. Resolveu o problema? Ainda não. Fala assim para mim, ó, ainda não. Olha, ela está atribulada, ela está com problema, ela está com dificuldade, ela está com um monte de coisa. Mas quando você traz a proposta de Jesus, e ela recebe Jesus, ela sente um alívio. Mas o problema ainda não está resolvido. Mas não há como nós tirarmos esse alívio. Muitas vezes nós perguntamos para a pessoa, como é que você está? Ela fala, tirei um peso das minhas costas. Quantas vezes nós vamos aconselhar pessoas e o Espírito Santo diz assim, olha, ela precisa perdoar alguém. E aí você vai e leva, e essa pessoa ela toma a decisão, e ela confessa, ela faz uma oração, confessando e liberando o perdão. Depois você pergunta para ela, como é que você está? Ela fala, tirei um fardo, tirei um peso das minhas costas. Resolveu ainda? Ainda não. Então o alívio, ele não resolve. O alívio, ele é apenas um sinal. Quando nós sofremos qualquer acidente, o que é que nós fazemos de imediato? Primeiros socorros. Nós vamos lá e vamos tentar dar um jeito. Estancamos o sangue, ou apertamos aqui, ou tentamos alguma coisa, mas eu pergunto, resolveu? Ainda não. Pastor, se não resolve, por que então tem? Porque sempre nós vamos ter uma primeira etapa. Sempre nós vamos ter uma primeira ocasião, um primeiro acontecimento. Então, quando eu recebo Jesus como único Senhor e Salvador, naquele momento, nós sentimos um alívio. Nós não sabemos de onde vem, nós não sabemos como é que aconteceu, mas na verdade é que nós nos sentimos aliviados. Nós ainda não temos consciência do que eu fiz. Eu ainda não tenho uma ideia de aonde aquilo vai me levar. Aonde essa confissão vai me levar. Aonde eu vou chegar acompanhando isso. Só que eu senti um alívio. Luciano, quando você pediu a Janaína em casamento, você foi tranquilo ou foi tenso? Tenso? Bom, ainda bem que todos nós casados, nós não fomos tensos. Não é isso, amados? Amém? Nós não fomos tensos. Só ele foi tenso. Quando é que a tensão brandou? É isso aí, Fernando? Foi assim? Ele está lá dizendo assim, foi assim mesmo, né? Foi assim mesmo. Então, olha gente, nós temos esse primeiro impacto. E esse primeiro impacto é aquilo que faz com que a gente possa colocar a cabeça no lugar e começar a pensar de novo. Entendeu? Quer dizer, quando ela disse sim, aí você diz, bom, se você sentiu o senhor da situação, mas ainda não estava resolvido. Certo? Ainda tinha mais alguma coisa para fazer. Certo? Então, é o que o Marcos está dizendo, né? Quando ele perguntou para a Renata falou sim. Ele falou, bom, mas agora o problema maior ainda está para acontecer, né? Mas pelo menos o primeiro já tinha acontecido. Mas nós sentimos um alívio. Agora, vamos pensar um pouco. A mudança de vida, o abandono dos vícios, a restauração de casamento, a cura, a libertação, ela vem depois desse toque de Deus. Então nós só vamos ter o descanso depois do alívio. Então o alívio é o impacto. O descanso, ele vem de maneira progressiva. Aí você vai dizer assim, então o que é que está acontecendo comigo? Vamos entender o segundo aspecto, a segunda proposta de Jesus, quando ele fala sobre o jugo. Então,
guarda bem isso. O alívio é o primeiro impacto. Diz assim, ó, o alívio é o primeiro impacto. Então nós temos isso. Nós passamos por situações, às vezes, várias vezes por dia, nós passamos em situações dessas. Alguns impactos, ele é mais violento, outros menos, mas em todos eles, nós sentimos um alívio. Quantas vezes nós, como crianças, eu ainda consigo lembrar ainda que na minha época de criança, amém, glória a Deus por isso, né? E você também se lembra, porque você é bem mais novo do que eu, você se lembra. Quantas vezes você fez uma arte, fez alguma coisa errada? E parece que, quando você acabou de fazer, o pai e a mãe gritavam, né? Chamavam você pelo nome. Qual era a primeira impressão que você tinha quando você acabou de ouvir o teu nome depois de ter feito alguma coisa errada? Claro, gente. Alguém descobriu, alguém falou, alguém viu, alguma coisa aconteceu. Aí de repente você chega lá com aquela carinha dizendo assim, o que eu vou falar, o que eu vou inventar, como é que vai ser agora? E ele pega assim, olha, filho, faz isso para mim, filha, faz aquilo para mim. O que vem naquela hora? Um alívio. Então não estou falando coisa que você não entende. Eu estou falando coisa de que nós passamos isso. Nós passamos isso. Quantas vezes você pergunta para a pessoa assim, o que você está pensando? Ela fala, hã? Não é nada. Né? Nada. Ué, se não é nada, por que você assustou? É que aquilo pegou de surpresa. Então, de repente, se você conversa, volta a conversar normalmente, você sente um alívio. Mas o alívio não é tudo. Vamos lá? Alívio não é tudo. Amém. Agora vem a segunda proposta, que é o jugo. A única forma de você ir além do alívio é através do jugo. Repete assim comigo, ó. A única maneira de eu ir além do alívio é o jugo de Jesus. Às vezes, nós sentimos muita dificuldade nisso, queridos. Por quê? Porque nós vemos aqui uma proposta da qual nós não gostamos. Lá em 1 Reis, primeiro livro de Reis, eu vou só citar o fato, não precisa abrir não. Primeiro livro de Reis, capítulo 19, no versículo 19 até o 21, nós vamos encontrar ali Elias, e ele está passando por Eliseu, e Eliseu está com 12 juntas de bois, arando o terreno, arando a terra. E a palavra de Deus diz que ele está lá na 12ª junta, atrás da 12ª junta. Então ele está lá na última junta. Então existia 12 juntas de bois puxando um arado. E a palavra de Deus diz que ele estava ali arando a terra, quando Elias passou por ele, jogou o manto sobre ele, e ele entendeu o que tinha que acontecer. E ele deixou aquela junta de bois e correu atrás de Elias e disse, Elias, o que eu preciso fazer? Ele disse, vem. Ele disse, eu posso despedir da minha família? Ele disse, vá, despede da tua família e volta. Ele foi, sacrificou os bois, fez uma festa para os empregados e abandonou tudo e foi seguindo Elias. Estou dizendo isso para que a gente possa entender que ele tinha 12 juntas de bois atreladas, fazendo o mesmo percurso, no mesmo caminhar, na mesma direção, compartilhando as dificuldades, compartilhando a tarefa, compartilhando o peso. E essa junta de bois, simplesmente, eles caminhavam numa direção comandada aqui por trás. É interessante essa observação. Ele não estava puxando a junta de boi. Ele estava atrás da junta de boi, comandando a direção.
Pastor, o que é que tem isso? Isso tem a ver que aquela junta de boi estava domesticada, domada, preparada para fazer aquele tipo de serviço. Por que que ele usou 12 e não usou apenas uma junta de boi? Porque o trabalho era pesado. Se o trabalho fosse mais leve, ele não ia ficar gastando essas 12 juntas de boi para fazer um trabalho que uma junta dava conta. Quando você vai comprar um carro, o que você olha para comprar um carro? Vamos lá. Um dos quesitos que você quer saber daquele veículo. A potência. Uns vai ver lataria, né? Tem que ver lataria. Mas eu pergunto, você vai ver a potência do motor. O que quer dizer a potência do motor? É a capacidade de me levar onde eu quero ir. Agora, você vai lá e compra um veículo que anda numa velocidade de 240 km por hora. Aí você entra na pista e está lá, limite de velocidade, 80 por hora. Mas você tem um carro que tem uma velocidade de 240 km por hora. Você não quer mais um carro que, se você chegar lá, o velocímetro dele só dá 100. Você compra esse carro? Não serve mais. Mas você sente, porque é algo poderoso. Você tem o poder de administrar na mão. Então, o que o jugo fazia? O jugo era uma canga, uma peça de madeira, que colocava sobre o pescoço de dois animais da mesma espécie. Não podia, por exemplo, ser um boi e um burrinho, ou um cavalo e um burrinho. Tinha que ser ou dois burrinhos, ou dois cavalos, ou dois bois. O que era? Então tinha que ser da mesma espécie, e trelava os dois, e os dois tinham que dividir tudo. Eu não sei qual foi, não sei se foi o casamento do Rodrigo, ou se foi o casamento, se foi o último ou penúltimo casamento, que o pastor Marco abordou sobre isso, e ele disse uma expressão, eu creio que vocês devem ter guardado bem. Ele diz, olha, a partir de agora, não existe mais o meu, a partir de agora tudo é? O que ele estava dizendo? Ele estava dizendo que você, homem, você, mulher, vocês estavam atrelados, né? É duro dizer isso no casamento, que você está recebendo ali um jugo, você está recebendo ali uma canga, certo? E vocês vão caminhar atrelados. A minha esposa sempre dizia isso. Bem, uma coisa que eu não quero que você faça, é que você, por exemplo, saia na frente andando e eu vá atrás com as crianças correndo atrás. E quantas vezes nós ouvimos isso? O marido sai andando, e lá no quarteirão vem a esposa com as crianças. Então parece que ele casou sozinho. Então, essa trela quer dizer, temos que dividir tudo. Não existe mais uma individualidade. O que existe agora é um compromisso. Então, o jugo do casamento é um jugo maravilhoso, lindo. Nós completamos antes de ontem, 44 anos desse jugo. E eu louvo a Deus, ele nunca foi pesado. E eu espero nunca ter feito isso de maneira pesada. Talvez eu sim tenha provocado mais, né? Mas nós fizemos esse caminhar juntos, 44 anos, e nunca sentimos o peso dessa canga, o peso desse jugo. Nós sabíamos aonde caminhar, como caminhar, a velocidade de caminhar, a direção que nós iríamos, ou íamos os dois, ou nunca iríamos sozinhos. A proposta de Jesus a respeito do jugo era justamente essa. Olha, eu estou tirando sobre você um jugo que o pecado te impôs. E o pecado estava levando, através desse jugo, ele estava levando as pessoas para o inferno. E Jesus então vem e diz, olha, eu quero trocar esse fardo. Porque eu quero tirar aquilo que te leva para o inferno, aquilo que te condena. Mas eu não posso deixar o teu lombo livre, o teu pescoço livre. Eu preciso colocar sobre você um outro jugo, mas um jugo suave.
Um jugo no qual eu posso caminhar. Eu nunca vi Jesus atropelar ninguém. Nunca. Eu gosto muito daquela expressão quando Jacó, ele passa o vale de Jaboque e ele vai ao encontro do seu irmão Esaú. E a palavra de Deus diz assim, que ele vai no passo do gado, no caminhar do gado, certo? Na caminhada, no mesmo compasso que andava uma boiada cansada. Então, amados, é justamente assim que nós caminhamos com Jesus. Jesus nunca pediu que nós tivéssemos decisões rápidas, decisões precipitadas, nunca. Jesus sempre esteve conosco como conselheiro amigo, com uma mão amiga, com um abrigo, com um ombro para chorar, com uma mão estendida para amparar, Ele disposto a caminhar conosco. Ele sempre fez isso. Por quê? Porque Ele é o dono do tempo, Ele é o dono da situação, Ele é o Deus Todo-Poderoso que nós cantamos aqui agora. Com Ele eu sou, sem Ele não sou. Então é esse Deus que pode me fazer caminhar. Mas, queridos, eu tenho que entender o preço do jugo. E o preço do jugo, Jesus estava dizendo, você não pertence mais ao diabo agora. Agora você pertence a quem? Nós não cantamos isso? Senhor, eu sou teu, eu sou todo teu. Mas nós não aceitamos o jugo. Nós queremos o alívio. E o alívio vem. Jesus nunca negou um alívio para nós. Você, por menos tempo que você tenha de conversão, você experimentou já um alívio de Deus. Nós experimentamos um alívio lá no trabalho, um alívio em várias áreas da nossa vida, no casamento, com os filhos. A mulher que já deu à luz um filho, eu pergunto, querido, quando o filho nasce, a expectativa nossa do homem é ver o filho. E eu pergunto, qual é a expectativa da mãe? É o alívio. É o alívio. Então, o alívio, queridos, todos nós experimentamos. Mas muitas vezes nós não queremos aceitar o jugo. Por quê? Porque o jugo, ele causa compromisso. Então, o jugo que antes fazia você pensar que era livre. Eu já pensei isso. Quantas vezes eu pensei, bom, se eu entreguei a minha vida para Jesus, eu sou livre. Nós não cantamos isso? Não tem um cântico, como é que é aquele cântico mesmo? Eu sou livre. Está aí. Então eu sou livre para correr, livre para gritar, livre para pular, livre para dançar, eu sou livre para tantas coisas, eu sou livre, livre, livre. Aí depois eu chego e digo assim, eu sou totalmente teu. Então, que livre que eu sou? Por exemplo, a minha esposa é livre. O que vocês, marido, estão pensando? O que vocês olharam para mim com cara feia? Eu pergunto, é livre ou não é livre? Então, nós somos ou não somos livres? Nós fazemos o que queremos? Não. Não fazemos. Então, que liberdade que é essa que Jesus nos dá? É uma liberdade que Ele caminha junto. Não é verdade assim? Quando nós, muitas vezes, olhamos para um homem, né, um marido, e você pensa assim, olha, esse cara deve ser bravo. Certo? Assim como o Arley. Né? Você olha para o Arley assim, esse cara é bravo. Tá? Agora, olha bem, quando nós caminhamos nesse jugo com Jesus, nós temos liberdade ou não temos? Temos. A minha esposa é livre, mas ela sabe aonde ela pode ir e aonde ela não pode ir. Eu sou livre, mas também eu sei o que eu posso fazer e o que eu não posso fazer. Nessa canga, nesse jugo do casamento, nós temos liberdade, mas temos compromisso. Vamos dizer assim? Eu tenho compromisso. Vamos lá, quem é casado, olha para o seu marido, para a sua esposa e diga assim, olha, nós somos casados, nós somos livres. Agora diga de maneira bem suave,
mas temos compromisso. Então eu pergunto, o que é que me leva a não fazer coisa errada? A liberdade me dá o direito de fazer coisa errada. Mas o compromisso não permite que eu faça, não permita que eu faça coisa errada. Então, o alívio é a chance, é a oportunidade, é a concessão, é aquilo que tirou aquele peso. Mas o descanso vem depois. E o descanso só vem através do compromisso. Então, quando eu tenho o jugo de Jesus, eu não me sinto preso, de forma alguma. Pelo contrário, na segunda carta de Pedro, se você está anotando, anota aí, capítulo 2, versículo 20, Pedro escreve dizendo assim, ó: se depois de terem escapado das contaminações do mundo, a contaminação do mundo aqui nós podemos entender como jugo. Então, depois de terem escapado das contaminações do mundo, recebendo a Jesus, se deixarem enredar de novo e serem vencidos, o vosso segundo estado será pior que o primeiro. Então ele estava dizendo o seguinte: quando eu experimento o alívio, mas não assumo um compromisso de caminhar com Jesus, as coisas vão piorar. A tendência são as coisas piorarem. Então o alívio, vamos dizer assim, é a degustação. Você vai numa sorveteria, minha filha Renata não vai porque ela não gosta de sorvete, tá? E ela vai lá e ela vai fazer uma degustação do sabor do sorvete. A degustação vem daquela colherona que você usa em casa para pegar arroz? É naquela? Não, a gente tem uma colherinha que, olha, dá para equilibrar o que tem lá em cima. Tá? Mas ela vai lá e você vai degustar. Aí você fala, quer experimentar outro? Quer experimentar outro? Tá? Aí depois você resolve, é esse. Então, o que é o alívio? É a degustação. É você apenas experimentar o que poderá vir depois. O que vem depois. Me passou alguma coisa pela cabeça, mas eu não posso dizer. Mas vamos lá. Aí vem a terceira proposta, queridos. É a proposta do descanso. Esse todo mundo quer. Interessante que descanso não significa ausência de jugo. Diga assim comigo, olha. Descanso não significa ausência de jugo. Você está do lado do seu esposo, vira para ela e diz assim, olha, descanso não é ausência do nosso jugo. Agora vamos lá, mulheres. Quais das mulheres casadas que estão aqui que têm descansado no seu casamento? Vamos lá? Pode erguer a mão? As mulheres, tá? Ergue com ela, não comigo, né? Quais são as mulheres que estão casadas, que estão descansadas no seu casamento? Vamos lá? Ergue a mão com ela, com a minha esposa aí. Vamos lá? Nossa, tem gente assim com a mão. O que foi? Está quebrado? Então vamos lá. Quais são os casais que têm descansado no casamento? Vamos lá, os casais, os dois. Aí, agora tá vendo? Tá vendo como nós somos importantes, homens? Elas ficaram lá, só nós erguemos a mão assim, ó, todo mundo ergueu. Amém, é isso aí. Nós conseguimos descansar. Queridos, o casamento é uma luta constante, é uma batalha constante. Nunca o inimigo investiu tanto em destruir o casamento como tem investido nesses últimos tempos. E nós conseguimos mostrar para a sociedade que no casamento nós descansamos. Por quê? Por causa do jugo, queridos. Para muita gente o casamento é o inferno. Para nós, queridos, é a beirinha do céu. Mas nós ouvimos lá fora que o casamento é o inferno. Então, o descanso, qual é a posição do descanso? Então, eu recebo o alívio, eu assumo o jugo, e então aí vem o descanso.
Vamos pensar um pouco? Vamos dar aqui o exemplo de você empurrar um carro, tá? Eu acho que todos os homens aqui já empurraram um carro um dia. E mulher também, mas eu queria livrá-las dessa situação. Mas muitas vezes tudo bem, o marido está lá e diz, bem, você empurra o carro que eu tento para fazer ele pegar aqui. E ela fazendo força. Eu pergunto, você está lá fazendo força, de repente você ouve o barulho do motor. Isso, o que você diz? Ufa. Esse ufa quer dizer assim, ai que alívio. Queridos, é alívio. Aí você olha para tuas pernas estão assim. Ó. Tá igualzinho a perna do pastor Márcio quando ele está na unção. Ó, fica assim. Vou ficar sem janta hoje. Não vou. Mas não é verdade? Olha, o alívio foi que o carro pegou. Mas eu pergunto, aí você entra no carro, daí o marido pergunta assim, tudo bem, bem? Ela, tudo bem. Daí a meia hora ele pergunta, e aí, bem, tudo bem? Você fala, tudo bem. Quando chega em casa, né? Falei, tudo bem, amor? Agora tudo bem. Engraçado que o alívio vem na hora, mas o descanso demorou. Dá para você acompanhar o meu raciocínio nas coisas espirituais? Dá? Deu? Tem muita gente vivendo de alívio. Pastora, pelo amor de Deus, ora, porque a pastora vai lá e ora. Tudo bem, irmã? Ai, que alívio. Ai, obrigada, pastora. Aí no outro dia o telefone. Aí ela olha na Bíblia, não é possível. Ai, pastora... Por quê? Porque ela vive de alívio em alívio. Ela não consegue, querida, assimilar o jugo de Jesus para ter o descanso. E quantos, né? Depois de um tempo de casado, chega lá e fala, ai, pastor, eu acho que eu casei errado. Vocês não imaginam o que os pastores ouvem, você nem faz ideia. Certo? Nem faz ideia. Mas é justamente isso. Nós não temos, querido, a capacidade de aguardar um pouco. Bom, mas nem todo mundo joga, nem todo mundo empurra um carro. Mas vamos falar um pouquinho daquele joguinho de futebol no sábado à tarde. Tá? Então está tudo bem, e você está lá, e corre para lá, e corre para cá, e não sei o que. Tá, de repente... Né, alguém disse lá assim, ó, teu tempo, é assim, como é que fala lá? Ó, o tempo, acabou. E não importa mais o placar, percebeu? Lá dentro do campo você lutou para reverter o placar, não aceitava aquela derrota. Quando ele chega e fala, ó, acabou. Pronto, acabou. Não tem mais que lutar por placar nenhum. Quem ganhou, quem perdeu, continua. Mas quem ganhou tem um alívio. Aí ele vai tomar uma aguinha, vai sentar lá no banco e vai descansar. Então vem depois. Eu tenho que entender que o descanso em Jesus, quando ele tem essa proposta de descanso, ele nunca disse que viria sem o jugo. Jesus está dizendo, olha, a minha proposta é o descanso, mas tem que ter o alívio, tem que ter o jugo, tem que ter o descanso. Então nós queremos partir do alívio para o descanso. Isso não vai acontecer. Por quê? Porque o alívio é momentâneo, é instantâneo. É a mesma coisa você pegar hoje uma máquina fotográfica. Há uns anos atrás você batia uma foto, e quando é que você ia ter a revelação dessa foto? Quando completasse o filme, senão você perdia. Você tinha que levar lá no fotógrafo, lá no estúdio, e ele demorava às vezes uma semana para revelar a tua foto. Aí você constatava que não estava bom. Hoje a tecnologia aumentou, você quer bater a foto, dá uma olhada, não serve, você deleta e bate outra.
Nós queremos que a nossa vida, amados, seja igualzinho esse flash. A hora que bateu o flash, ele captou aquela imagem, e aquela imagem não muda. Mas se eu não estiver satisfeita com ela, eu deleto e vou lá e bato outra. É assim que nós queremos viver a nossa vida cristã. Eu olho para aquela situação sobre a minha ótica, bato uma foto, não gostei, deleto, vou bater outra. Eu não tenho tempo, eu não quero aguardar tempo para descansar. E Jesus está dizendo, não é assim. Mas eles não tiveram tempo e nem capacidade de esperar acontecer o descanso. Então a troca do jugo é justamente aquilo que Jesus está propondo aqui. O descanso só virá depois do jugo. E eu quero concluir, mas quero também, na minha conclusão, mostrar um fato para que a gente possa guardar bem isso. No livro de Atos Apóstolos, no capítulo 19, no versículo 5 em diante, nós vamos encontrar aqui a narrativa do apóstolo Paulo chegando à igreja de Éfeso. Ele chega na igreja de Éfeso e ele começa a pregar o evangelho. Então, quando ele chega, ele pergunta se aqueles homens tinham recebido o Espírito Santo. E aqueles homens dizem assim, nós nunca ouvimos falar que existia o Espírito Santo. Então, Jesus chama esse grupo de pessoas para perto de si e começa então a ministrar na vida dessas pessoas. Eram 12 homens, 12 pessoas. Não sei se eram homens, não, mas eram 12 pessoas. Então o apóstolo Paulo chama essas pessoas e começa a ministrar sobre a vida delas. Apóstolo Paulo. Apaga Jesus lá, o apóstolo Paulo. Então o apóstolo Paulo começa a ministrar sobre a vida delas. E depois de terminado esses dias, o apóstolo Paulo impõe as mãos sobre a vida dessas pessoas, e elas são batizadas do Espírito Santo, e a palavra de Deus diz que todos foram batizados, e todos profetizaram. Amém? Então até aí, beleza. Só que o apóstolo Paulo continuou pregando o Evangelho. No decorrer dessa experiência do batismo, por mais 3 meses, o apóstolo Paulo bateu firme, exortando, evangelizando, mostrando a verdade, mostrando o erro. Quer dizer, na verdade, fazendo um trabalho dia e noite na vida dessas pessoas. E nada aconteceu mais no decorrer desses 3 meses. E a palavra de Deus diz que ainda surgiram fofoqueiros, surgiram incrédulos, difamadores, aquelas mesmas pessoas que recebiam a palavra, acabaram fomentando uma dissensão dentro daquele grupo. Quando o apóstolo Paulo sentiu aquilo, o apóstolo Paulo pegou esses 12 homens, trouxe para uma escola, e juntamente com esses 12 homens, outros que quiseram ir para essa escola. E o apóstolo Paulo ficou 3 anos, dia e noite, trabalhando na vida dessas pessoas. Depois de 3 anos trabalhando na vida dessas pessoas, a palavra de Deus diz que os milagres começaram a acontecer. A ponto deles levarem roupa pessoal do apóstolo Paulo, para que pessoas fossem curadas, para que pessoas fossem libertas, para que pessoas fossem trabalhadas no poder de Deus. E o que tem a ver isso, pastor? Tem a ver que aquela primeira experiência relâmpago, acontecido com um alívio na vida daquelas pessoas, eles não foram capazes, não foram suficientes, não foram determinados a começar a caminhar com o jugo de Jesus. Então, o apóstolo Paulo foi obrigado a retirar aquelas pessoas e ministrar na vida deles, até que eles entendessem que as coisas só iriam caminhar se eles recebessem, aceitassem e caminhassem com Jesus. Quando eles aceitaram isso e assumiram o compromisso, eles começaram a ver os milagres acontecerem. E a partir daí, nós vamos ver o progresso da igreja
de Éfeso e a região toda onde o apóstolo Paulo estava ministrando. Então, amados, eu volto então a dizer mais uma coisa para vocês, certo? Muitos procuram alívio e poucos assumem compromisso. Então não consegue descansar. Quantas vezes nós vamos numa cruzada evangelística, ou muitas vezes nós trazemos alguma pessoa de fora, e ele vem e traz uma mensagem de impacto, e nós vemos muitas pessoas se convertendo. E passado depois, alguns meses, nós vamos ver que pouquíssimas pessoas permanecem. As outras voltaram às atividades que tinha, à vida normal que tinha, e não deram prosseguimento àquela experiência que eles tiveram com Cristo Jesus. Lembra que eu disse no começo? E nós começamos então a fazer coisas que ninguém pediu. Se nós observarmos a lei que os judeus receberam, ela não era tão complicada como chegou na época de Jesus. Só que as pessoas começaram a ir acrescentando coisas. Não é difícil nós entendermos isso. Quem é aqui um pouquinho mais experiente, como eu, e nós temos algumas pessoas experientes, né, apesar de não demonstrar, mas nós temos algumas pessoas experientes. Eu pergunto, como é que os nossos pais tratavam com a gente? Quantas vezes eles falavam conosco a respeito de um assunto? Quantas vezes? Uma só. Levanta o dedo assim, ó. Faz assim, ó. Uma só. Dá uma olhadinha para ele. Aí, pensa um pouquinho. Quantas vezes você fala com o teu filho hoje sobre o mesmo assunto, no mesmo dia, numa hora só? E vai colocando mão, vai abrindo dedo, vai abrindo dedo, vai abrindo outro, vai abrindo outro, levanta o pé também. Vai vendo aí, levantando. Aí eu pergunto, querido, o que mudou? O que mudou? Será que as crianças de hoje vão em lugares diferentes do que nós íamos? Por quê, queridos? Porque essas coisas mudaram. Jesus olha para aquela situação e ele diz, não é possível que vocês estão nessa situação. Há 40 anos atrás, era muito difícil um pastor aconselhar um casamento, um casal. Muito difícil. Era esporádico. Em 44 anos, nós já estamos entrando no 45, foram mínimas coisas que nós precisamos de aconselhamento. Nós precisamos, muitas coisas nós não sabíamos. E quando fomos para o casamento, nós somos igualzinho vocês, que sabiam tudo. Tá? A esposa olha para o marido e diz, ele é um professor. Mas ele olha para ela e diz, ainda bem que ela sabe tudo. Aí depois constata que ninguém sabe nada. Nós também éramos assim. Mas nós somos aprendendo, agora hoje não. Hoje a educação de filho está terrível, hoje o casamento terrível, hoje o trabalho, ninguém está contente, todo mundo quer trabalho. A pessoa chega, pastor, ora por mim, porque eu estou precisando de trabalho. Aí abre a porta de trabalho, na outra semana, pastor, ora por mim, porque eu não aguento. Ué, então não vai trabalhar, querido. Eu não consigo entender isso. Aí, irmão, o que você queria? Eu queria ser o gerente. Tá? Aí tudo bem, então, porque você não pediu. Especifica que Deus sabe o que vai acontecer isso. Ué, ele não consegue ser gerente da casa dele, quer ser gerente de uma empresa. Então as coisas não mudaram muito, amados. Não adianta querer dizer que não, hoje é diferente. Criar filho hoje é diferente. Não é diferente não, você que é diferente. Então nós temos que entender que existe uma maneira de começar a caminhar. Então nós temos que entender que muitos casais procuram alívio para o casamento, mas não assumem compromisso. Então o descanso para aqueles que se firmam, para aqueles que experimentam um compromisso, ele é muito mais simples
do que o alívio da conversão. Hoje nós estamos, né, na ministração da aula, nós estamos falando a respeito daquele momento que nós pagamos o maior mico, quando levantamos a mão e aceitamos Jesus como único Senhor e Salvador da nossa vida. Mas é interessante, amados, que nós não percebemos a hora que nós levantamos a mão. Para nós estávamos com a mão abaixada, mas quando eu vi a minha mão estava erguida. Você olha para cima, mãe, sou eu. Aí o pastor fala, você vem aqui na frente. E ele fala, eu não vou. E quando ele fala, eu não vou, ele já está aqui. Ele não queria, ele dizia que não queria, ele vê. Mas quando ele passa por essa experiência, não morre aqui, não pode terminar aqui. Se ele não aceitar o jugo de Jesus, ele não vai para frente. E é isso que eu queria deixar para você nesta noite. Um grande desafio, um desafio muito grande para a tua vida. Por isso que eu disse no começo. Se nós deletarmos essa mensagem, não vai servir para nada, amados. Mas eu queria que você não deletasse ela não, tá? Deixasse lá. Todo dia dá uma olhadinha nela. Dá uma meditada nela. Pensa um pouquinho sobre essa situação.